Dizem que a vida pode mudar num instante. Para alguns, esse momento é um encontro inesperado, para outros, uma perda dolorosa. No meu caso, foi uma terça-feira comum de fevereiro e 2 linhas cor-de-rosa no teste que eu segurava com dedos trêmulos. Sentada na borda da velha banheira de ferro fundido, herança da minha avó, junto com um apartamento no centro da cidade, não conseguia desviar os olhos daquele pequeno visor de plástico. O tic-tac do relógio da cozinha vindo pela porta entreaberta, marcava o tempo com a mesma regularidade do meu pulso, pelo menos até 10 minutos atrás. 2 linhas nítidas, inconfundíveis. Não havia margem para dúvidas. Respirei fundo, como nos ensinavam nas aulas de anestesiologia. Inspiração, pausa, expiração. Devagar. Essa técnica ajuda a assimilar notícias que abalam. Só que ninguém nos prepara para o que fazer depois que a informação é absorvida. Do lado de fora, o degelo de fevereiro transformava os montes de neve em colinas cinzentas e esponjosas. As gotas da calha batiam no parapeito de metal, e de repente me ocorreu que era a época de transição, para a natureza e para mim. Algo dentro de mim se partiu, mas não por tristeza ou desespero, e sim como a casca de uma árvore que se rompe para dar passagem a novos brotos. Bom, murmurei em voz alta, surpresa com a calma do meu próprio tom. Agora somos 2. Levantei-me e me aproximei do espelho. Olhos castanhos observavam com cautela, os cabelos castanho claros, presos num rabo de cavalo descuidado. A mesma Svetlana Orlova, estudante de medicina, só que agora também uma futura mãe. Apoiei a mão na barriga, ainda plana, sem nenhum sinal visível daquilo que guardava. Uma vida do tamanho de um grão de arroz começava a se formar ali. Lembrei-me do dia em que conheci Machim, como se folheasse um álbum de fotografias desgastado, mas querido. Era agosto, um calor sufocante, e eu havia entrado no Café Cidade Velha, na esquina das ruas Pushkin com Gogol, fugindo do abafamento do alojamento estudantil. O lugar era pequeno, com paredes amareladas, mesas de madeira escura e um cheiro delicioso de pães recém-saídos do forno. Sentei-me junto à janela, abri o livro de pediatria e me preparei para estudar. O exame seria difícil, mas o chá gelado ajudava a manter o foco. Foi então que ele apareceu com uma xícara de café e um prato carregado de um pedaço enorme de bolo Napoleão. Posso me sentar aqui? Perguntou, notando que eu levantara os olhos do livro. Não havia mais mesas livres, o café estava lotado. Assenti, arrumando minhas anotações para liberar espaço. Ele era alto, de ombros largos, cabelos escuros e olhos cinzentos que me observavam com curiosidade. Estudando para a prova, indagou tomando um gole do café. Na verdade, para a recuperação confessei. Pediatria pulmonologia infantil. Ele alongou a sílaba, impressionado. Vai ser médica? Se eu passar, respondi sorrindo. Assim nos conhecemos. Machim, mecânico de pneus com um dom para concertos, como descobriria depois, não era um galã de capa de revista, mas tinha um olhar tão sincero e acolhedor que sua presença transmitia tranquilidade. Conversamos por 3 horas sobre os filmes de Riazanol, sobre como era bom acordar em silêncio, sobre o sonho de ter uma casinha no campo. Pela primeira vez em muito tempo esqueci-me do exame. Agora, 6 meses depois, aquele encontro ganhava um novo significado. O celular vibrou tirando-me das lembranças. Era uma mensagem de Kátia, minha colega de faculdade. Peguei suas anotações de anatomia. Te espero no ponto de ônibus. 1 hora depois, sentada na aula de farmacologia, senti que alguém me observava. Kátia inclinou-se e sussurrou: Svet, você anda dormindo à noite? Tem olheiras e seu rosto está diferente. São as plantões noturnos no hospital Menti. Trabalhava como auxiliar de enfermagem na ala infantil, 20 horas por semana para pagar as contas. Ela sentiu, embora não parecesse totalmente convencida. Kátia era daquelas que percebem até as menores mudanças. Provavelmente seria uma ótima médica. Enterrei o rosto no caderno, fingindo me concentrar nas anotações sobre medicamentos para hipertensão. Minha mão, sem querer, moveu-se em direção à barriga, mas me contive a tempo. Ainda não era a hora de contar. Primeiro, Machim precisava saber. Depois da aula, enviei uma mensagem a ele. Encontremo-nos no Café Cidade Velha às 18 horas. Precisamos conversar. A resposta foi imediata: estarei lá. Aconteceu algo? Algum problema no nosso último encontro? Meu coração acelerou ao digitar: não. Só preciso te ver. Cheguei cedo e ocupei nossa mesa junto à janela. Nada havia mudado em 6 meses. As mesmas paredes amareladas, os mesmos aromas de canela e baunilha. Pedi um chá, mas não consegui tomá-lo. As mãos tremiam e as apertei debaixo da mesa.
Quando Machin entrou sacudindo os cabelos escuros onde derretiam flocos de neve, uma onda de carinho me invadiu. Ele era sólido, simples, autêntico. Sua jaqueta de trabalho trazia o cheiro do frio e um leve toque de óleo de máquina. Inclinou-se para me beijar e por um segundo segurei sua mão na minha como se buscasse forças. Sevetoka, o que aconteceu? Perguntou sentando-se à minha frente. Seus olhos estão cheios de preocupação. Machin, vamos ter um bebê, soltei. Silêncio. 2, 3 segundos. Eu fixava suas mãos, sem coragem de encará-lo. Os dedos fortes, marcados por resquícios de graxa sob as unhas, cerraram-se em punhos e depois relaxaram. Tem certeza? Perguntou finalmente. Assenti, tirando o teste da bolsa. Fiz hoje de manhã. E há mais 3 sintomas que batem. Quase me formo em medicina, sei reconhecer os sinais. Ele levantou os olhos, primeiro perdidos, assustados, mas aos poucos algo novo surgiu neles, uma centelha de determinação. Nós daremos conta, afirmou com firmeza, e senti o peso dentro de mim aliviar um pouco. Vamos fazer tudo direito, nos casar. Machin, não quero que você se sinta obrigado, comecei, mas ele me interrompeu, pegando minhas mãos. Svetlana, eu te amo. Sim, ele planejava pedir minha mão de joelhos com um anel como nos filmes. Mas que diferença faz? O importante é que seremos uma família. Havia tanta sinceridade em sua voz que os olhos me ardiam. De repente lembrei-me da minha avó e de seu último conselho antes de morrer: não tenha medo de amar, Sevetoka. A vida é curta demais para viver com medos. Ficamos no café até fechar, traçando planos. Machin falou sobre trabalho, poderia pegar um bico consertando eletrodomésticos. Eu mencionava a possibilidade de trancar a faculdade por um tempo, mas jurava que terminaria o curso. Falamos de um casamento simples porém verdadeiro, de apresentá-lo ao meu apartamento e à minha mãe dele. Ela é rígida, mas boa, garantia ele. Só precisa se acostumar com a ideia de que seu filho não é mais criança. Eu assentia imaginando aquele encontro, enquanto uma ponta de ansiedade mexia dentro de mim. Mas ao lado de Machin, até essa inquietação parecia superável. Quando saímos começava a nevar. Grandes flocos dançavam sob a luz dos postes, pousando nos cabelos, nos cílios, nas roupas. Machin passou o braço por meus ombros, e caminhamos devagar pela rua coberta de neve. Cheirava a primavera, aquela que chega depois de um inverno longo, tímida com degelos e geadas, mas inevitável. Não tenha medo, Svet, sussurrou Machin, como se lesse meus pensamentos. Nós vamos conseguir. Eu acreditei não porque tivesse certeza, mas porque ao seu lado queria acreditar. Atrás de nós, 2 séries de pegadas marcavam a neve derretendo. À nossa frente, estendia-se o caminho que teríamos de percorrer juntos. A fila nos aques avançava devagar, como melado esfriando. Março chegará úmido e desanimador. Nem inverno nem primavera. Eu e Machin alternávamos o peso de um pé para o outro diante da entrada do prédio azul claro de colunas, enquanto eu me enroscava no cachecol, escondendo o nariz vermelho e tentando conter o tremor nervoso. Estás com frio? Perguntou Machin, passando o braço pelos meus ombros. Deles emanava um cheiro estranho, a de Colon, pela primeira vez em todo o tempo que nos conhecíamos. Normalmente ele exalava uma mistura de óleo de motor e sabão em pó, aromas que sem querer, já se tinham tornado familiares. Um pouco menti, embora o frio não tivesse nada a ver com a razão pela qual meus dentes batiam. Ainda um mês atrás eu era apenas uma estudante de medicina, com sonhos e horários de plantão. Agora, ali estava eu, na fila para registrar um casamento, com 2 meses de gravidez e prestes a me tornar, de uma hora para outra, esposa e mãe. Próximo! Ecoou uma voz clara vinda da porta que se abriu, e demos um passo adiante. Dentro, uma mulher jovem, de olhos cansados mas cabelo impecavelmente penteado, recebia os documentos com um sorriso mecânico. Fazia perguntas padrão, anotava respostas, enquanto eu me sentia personagem de um filme que não havia escolhido estrelar. Data do registro. Folheou o livro de agendamentos. 25 de maio, 14h30. Serve. Machin apertou minha mão e assentiu antes que eu pudesse reagir. Sim, perfeito, respondeu por nós dois. Quando saímos, a luz opaca da primavera se espalhava sobre a cidade. Machin sorriu, e pela primeira vez naquele dia senti um calor se expandir dentro de mim. Pronto, Svet, agora é oficial. Ergueu o comprovante com a data e o número. Daqui a 2 meses será Solioviova. Vai ser estranho me acostumar com um sobrenome novo, confessei. Sempre fui Orlova. Orlova ou Solioviova? Sussurrou ele ao meu ouvido, com um tom que fez meu coração acelerar. O importante é que serás minha. Ri, sentindo o peso da tensão finalmente se dissipar.
Caminhamos em direção ao centro, onde ficava uma pequena joalheria. As vitrines cintilavam com ouro e pedras preciosas, anéis, brincos, correntes, tudo tão distante da nossa realidade que parecia pertencente a outro mundo. Talvez os mais simples, sugeri, analisando os preços. O dinheiro agora nos faria mais falta em outras coisas. Machin concordou com um aceno, e escolhemos 2 anéis lisos, sem pedras nem gravuras. 5.000 rublos, o preço do nosso futuro juntos. Ao experimentar o meu, lembrei-me do antigo anel de prata com uma pedra azulada turva, herdado de minha bisavó, guardado na caixa de joias sobre a cômoda. Era a única relíquia familiar que me restava. Tenho uma coisa para ti, disse a Machin quando saímos da loja. Mostrarei quando fores à minha casa. Mãe, está a Svetlana. Machin se mexia inquieto de um pé para o outro no corredor estreito do apartamento pequeno. Valentina Ivanovna estava de braços cruzados, baixa, com um penteado impecável e um olhar penetrante. Podia-se lhe dar 38 anos, não 45. Nenhuma rugas, nenhum fio branco, apenas uma linha rígida nos lábios traía a passagem do tempo. Muito prazer, disse ela sem estender a mão ou esboçar um sorriso. Entrem, o chá já está pronto. Seguimos-la pelo corredor estreito do prédio padrão de 9 andares, onde o cheiro de gatos e couve cozida impregnava as escadas, mas o apartamento do Soloviov brilhava em uma limpeza quase antinatural. Nem um grão de poeira nem uma migalha fora do lugar. Assim só existem casas onde a arrumação não é hábito, mas ritual, um modo de preencher vazios. Nas paredes, fotos de Machin em todas as fases, com um buquê enorme no jardim de infância, de mochila nas costas no primeiro dia de aula, de beca no ensino médio. Nenhum rosto masculino além do dele, como se ninguém mais jamais tivesse existido. A cozinha, como o resto da casa, reluzia. Toalha de mesa plástica, cortinas com estampa miúda, louça disposta com precisão geométrica. Então, você é estudante de medicina? Perguntou Valentina Ivanovna, servindo o chá. Sim, 4º ano de pediatria, respondi, esforçando-me para soar confiante. E como planeja conciliar os estudos com a vida familiar? Sua voz tinha um tom metálico, especialmente quando acrescentou, principalmente quando os filhos chegarem. Senti o rosto queimar. Machin tossiu, quase engasgado com um biscoito. Mãe, logo de cara falando de crianças? Tentou desviar. O que há de errado? Ela deu de ombros. Pergunta natural. Ou então Valentina Ivanovna me fitou com atenção redobrada. Ou há algum motivo para tanta pressa com o casamento? Silêncio. Engoli em seco sem saber o que responder. Machin empalideceu. Mãe, nós só nos amamos, disse por fim, com uma firmeza que nunca lhe ouvira antes. Claro, claro, alongou ela, sem tirar os olhos de mim. E o apartamento próprio no centro, herdado da avó médica, como você disse. Apertei os punhos debaixo da mesa até as unhas se cravarem nas palmas. Sim, da minha avó, respondi, mantendo a voz serena. Ela era pediatra, chefiava um setor. Vivo lá desde os 14 anos. E seus pais? Continuou o interrogatório. Mãe, advertiu Machin. O que, mãe? Cortou ela. Perguntas normais para uma futura parenta. Então repetiu mais incisiva. Onde estão seus pais, Vetotcheka? Respirei fundo. Meus pais estão vivos, mas não nos falamos. Tentei manter o tom neutro. Temos uma relação complicada. Complicada é? Repetiu, como se degustasse a palavra. Desde os 14 anos com a avó. E o que aconteceu aos 14? Mãe, chega. Machin não aguentou mais. Pare com isso. Só quero saber que tipo de moça você trouxe para casa. Seu tom era cortante. Apartamento no centro, sem pais, magra como um palito. Em que a sua avó médica se formou? Em cosmética? Será que fez botox? Ou plásticas? Minha avó era cardiologista pediátrica. Minha voz tremeu. Salvava crianças com defeitos cardíacos. E vivo sozinha porque aos 14 descobri que meu pai não era meu pai biológico e ele me rejeitou. Minha mãe o escolheu a mim. Minha avó me acolheu e me criou. Ela faleceu ano passado, e agora só tenho Machin. Não planejava dizer tudo aquilo. As palavras jorraram como água de uma represa arrebentada. O silêncio que se seguiu foi denso. Valentina Ivanovna me olhava diferente, uma mistura de surpresa e algo parecido com respeito. Desculpe, mãe, disse Machin baixo. Não sabia que você agiria assim. Svet é a melhor coisa que me aconteceu. Vamos nos casar, e faremos isso independentemente da sua opinião. Valentina Ivanovna empalideceu. Machin Andreevich, é assim que fala com sua mãe? Sua voz tremia. Como fala com um adulto que magoou alguém que amo, respondeu ele firme. Nunca o vira tão decidido. Sempre fora dócil, acomodado, filhinho de mamãe, como brincavam seus amigos.
Mas naquele momento diante de mim estava um homem disposto a proteger sua família. Nossa família. Desculpe, murmurei, levantando-me. Acho melhor eu ir. Não. Machin segurou minha mão. Nós iremos juntos. Mãe, te ligo amanhã. Espero que reflita sobre seu comportamento. Saímos para o corredor do prédio ecoando nossos passos. Só então percebi que tremia da cabeça aos pés. Perdão, sussurrou Machin, abraçando-me. Não imaginei que ela reagiria assim. Tudo bem, respondi, enterrando o rosto em sua jaqueta. Ela se preocupa com você. Não é desculpa, emendei. Ela não tinha direito. Tinha, interrompi. É sua mãe. E ela tem medo de te perder. Eu a entendo. Descíamos a escada devagar. Em algum andar abaixo, um bebê chorava. O som se espalhava pelo vão como um lamento. Ela vai se acostumar, disse Machin quando chegamos à rua. Só precisa de tempo. Assenti, sem ter certeza de que o tempo realmente curaria tudo. Algumas coisas não se consertam com o passar dos anos. Eu sabia disso melhor do que ninguém. À noite, sentados na cozinha do meu apartamento, planejávamos o orçamento da cerimônia. Uma fina tira de papel, o verso de um recibo de supermercado, servia de rascunho, onde Machin anotava os números com sua letra cuidadosa. Anéis, 5.000, murmurou, franzindo a testa. Quanto você acha que devemos gastar com vestidos, Vetik? 1.000 serão suficientes? Assenti, sem mencionar que já tinha visto um modelo perfeito em uma loja de segunda mão por apenas 4. Ele continuou. Eu tenho um terno. Do baile de formatura, um pouco justo, mas serve. O café para 15 pessoas. Vamos calcular 1.000 por convidado. São 15.000. Mais os Ax, o fotógrafo por 1 hora e outras miudezas. No total, uns 30.000. Coçou a nuca com a ponta do lápis, preocupado. É muito. Tenho 20. Posso pedir mais 10 à minha mãe. Não precisa, respondi rápido. Mas você guardou esse dinheiro para o novo estetoscópio, protestou, franzindo o senho. O estetoscópio pode esperar, sorri. O que tenho ainda serve. E casamento só temos um. Machin puxou-me para perto e beijou a têmpora. Você é a melhor, sussurrou. Sabe além dos seus anos. Calada, não disse que minha sabedoria vinha da solidão e da dor, que perder a família aos 14 faz crescer depressa. Em vez disso, levantei-me e tirei da cômoda uma pequena caixa de madeira. Dentro, sobre um forro de veludo, repousava um anel de prata antigo, com uma pedra azulada e opaca, uma água marinha. Este era da minha bisavó, disse, estendendo a caixa a Machin. Ela o passou para minha avó, que o deixou para mim. Disse para entregá-lo ao meu futuro marido, como um amuleto da família. Ele pegou o anel com cuidado, aproximando-o da luz. A prata brilhou fracamente. É antigo? Começo do século passado, confirmei. Meu bisavô deu a ela no dia do casamento, em 1916, antes de ir para a guerra. Todos achavam que ele não voltaria, mas voltou. Minha avó dizia que este anel guarda o amor através das gerações. Machin experimentou no mindinho, o único dedo em que coube. Vou guardá-lo, disse sério. E também o nosso amor. Lá fora a noite já havia caído. Pela fresta da janela entreaberta entrava o ar fresco de abril, carregado do cheiro úmido da terra e das primeiras flores. Ao longe, ouvia-se o zumbido dos carros, e vindo do prédio vizinho, o eco abafado de uma música. A vida seguia seu curso, indiferente, mas para nós tudo havia mudado. 2 solitários que se encontraram num mundo vasto e frio, agora teciam os primeiros fios de uma família. Tudo vai dar certo, disse Machin, como se lesse meus pensamentos. Nós vamos conseguir. Eu acreditava nele. E sabia também que por mais difíceis que fossem os desafios pela frente, eles eram apenas o começo de um longo caminho que percorreríamos juntos. A manhã de maio amanheceu ensolarada, como se a própria natureza abençoasse aquele dia. Frente ao espelho, examinei meu reflexo. Um vestido simples de chiffon, cor marfim, fluía até os pés, disfarçando com elegância a barriga já arredondada. O corte solto e a cintura alta davam a ilusão de leveza, não de gravidez. Na loja de usados, custará apenas 4.500, mas com a etiqueta de uma grife famosa que eu havia retirado na véspera, parecia valer 20. Não havia motivo para que soubessem de nossas economias. Posso entrar? Chamou Kátia, minha colega de faculdade e testemunha, batendo a porta. Claro. Virei-me, tentando controlar o tremor nas mãos. Nossa, como você está linda! Exclamou, batendo palmas. Parece uma princesa. Sorri, sentindo um nó na garganta. Na infância sonhara que no dia do meu casamento, seria minha mãe quem me arrumaria, ajustaria o véu, enxugaria lágrimas de felicidade. Agora só Kátia estava ali, prendendo com cuidado uma coroa de pequenas flores brancas em meus cabelos. Nervosa?
Perguntou, fixando a última flor. Um pouco, confessei, respirando fundo. E se não der certo? E se não conseguirmos? Vai dar, afirmou, firme. Você não vê como Machin te ama? Seus olhos caíram, significativos, para minha barriga. Agora vocês têm um motivo ainda mais especial para dar certo. De baixo veio o barulho de um carro chegando. Era Vadim, amigo de Machin e nosso padrinho, que acabará de chegar. Começou, pensei. Nunca imaginei que Valentina Ivanovna soubesse rir. Em 2 meses de encontros, ela havia passado de uma hostilidade aberta a uma aceitação cautelosa, mas nada além disso. Porém, naquele dia, bloqueando a porta do meu apartamento e impedindo a passagem do noivo, sorria como uma adolescente. Assim não, Machin Andreevich, ordenou, brincalhona. Não entregaremos a noiva tão fácil. Prove que é digno. Machin, corado pelo nervosismo e pela corrida pelas escadas, olhou desorientado para os amigos. Provar o quê? Para começar, um poema sobre o amor, exigiu Valentina Ivanovna, enquanto a vizinha do andar de baixo, convidada para o resgate tradicional, assentia com entusiasmo. O Vikup, resgate da noiva, transcorreu surpreendentemente animado. Machin recitou versos, fez flexões por cada letra do meu nome, adivinhou minhas fotos de infância entre outras crianças, bebeu uma poção do amor, amarga, suco de limão com sal, e procurou a chave do apartamento entre dezenas de cópias falsas. Os amigos vaiavam e incentivavam, Valentina Ivanovna comandava a cena com autoridade, e eu, espiando pela fresta da porta, senti-me pela primeira vez em muito tempo parte de algo grande, barulhento e feliz, uma família. Quando Machin finalmente irrompeu no apartamento e me viu, congelou no batente. Seus olhos brilhavam com uma admiração tão intensa que senti o rosto queimar. Linda, foi tudo o que conseguiu dizer. O salão dos Ax revelou-se mais amplo e claro do que esperávamos. Nossos 15 convidados pareciam perdidos naquele espaço, como um punhado de ervilhas em uma tigela funda. Enquanto a música solene tocava, observei os presentes. Kátia e mais 2 colegas de faculdade, Valentina Ivanovna, impecável em seu terno azul marinho, 3 amigos de Machin da fábrica, a vizinha do andar de baixo, 2 enfermeiras do plantão onde eu trabalhava como auxiliar, e nenhum parente meu. Enquanto a oficial pronunciava as palavras tradicionais sobre união, compromissos mútuos e amor até a morte, minha mente divagou para a avó. Como ela estaria orgulhosa agora, sentada na primeira fila, radiante ao ver sua Sevetoka, apesar de tudo, construindo sua própria felicidade. Machin Andreevich Solovyov, aceita tomar por esposa Svetlana Nikolaevna Orlova? O tempo pareceu desacelerar. Fitava o perfil de Machin, queixo firme e nariz levemente arrebitado, a covinha na bochecha. Assim o guardaria na memória aquele dia. Nervoso, bonito meu. Aceito, respondeu, voz firme. Svetlana Nikolaevna Orlova, aceita tomar por marido Machin Andreevich Solovyov? Aceito, disse eu. Minha própria voz soou estranha, vibrante de emoção. Trocamos os anéis, simples alianças de ouro. Os dedos de Machin tremiam ao colocá-lo no meu, e eu quase deixei o dele cair no chão. Alguém entre os convidados riu baixo. Declaro-os marido e mulher. Podem se beijar. O primeiro beijo foi castinho, tímido, mas carregado de uma ternura que me fez os olhos arderem. Gorko, amargo, gritaram os convidados e nos beijamos novamente, desta vez sem reservas. O banquete foi no café da Cidade Velha, aquele mesmo onde nos conhecemos. A dona, ao saber de nossa história, fez um bom desconto e até acrescentou uma garrafa de champanhe por conta da casa. As mesas estavam postas com simplicidade, mas esmero. Salada Olivier, arenque sob casaco de batatas, frios variados e um prato com palitos de caranguejo. A clássica ceia soviética. Para o prato quente, frango aquil, rolinhos de cogumelos com purê de batatas. E claro, um bolo de 3 andares com creme branco e frutas frescas, calculado para 20 pessoas, embora fossemos apenas 15. Um pedaço extra nunca é demais, concluímos eu e Maxim. Os brindes se sucediam sem parar. Os amigos desejavam felicidade, amor, filhos. Alguém piscava, insinuando que os pequenos não demorariam a chegar. Kátia pronunciou um discurso comovente sobre como eu a ajudava com anatomia e que seria uma mãe maravilhosa, já que havia dominado todas as doenças infantis em 4 anos de faculdade. Vadim contou como Maxim era um mestre em consertar até o que não estava quebrado. Quando chegou a vez de Valentina Ivanovna, eu me intensivei por dentro. Mas ela se levantou, endireitou os ombros e falou com uma simplicidade inesperada. Sempre sonhei que meu filho fosse feliz, e agora vejo que ele é feliz com você, Sveta. Cuidem um do outro, e do meu neto ou neta. Ela olhou significativamente para minha barriga.
E eu entendi, nosso segredo já não era mais segredo. Depois dos pratos principais, chegou a hora do nosso primeiro baile. A música começou. Era As Quatro Estações de Vivaldi, na versão de Siniavskaia, a canção predileta de minha avó. Não a escolhi por acaso. Sob a música de Vivaldi, sob o nobre cravo, ao som dos violinos, navega o inverno como um navio. Minha avó cantava essa melodia enquanto preparava o jantar ou trabalhava no jardim. Maxine me abraçou pela cintura e começamos a dançar. Sentia os olhares dos convidados, mas só via seus olhos cinzentos, profundos, cheios de amor. Você é feliz? Sussurrou ele em meu ouvido. Sim. E eu? Demais, sorriu. Principalmente quando imagino nós três dançando assim daqui a um ano. Apoiei a cabeça em seu ombro, sentindo um nó na garganta. Naquele momento, eu era verdadeiramente feliz, pela primeira vez em anos. A mudança de Maxine levou apenas um dia. Ele não tinha muitas coisas, algumas caixas com livros e ferramentas, uma mala de roupas, uma coleção de discos antigos e um toca-discos. Era tudo. De qualquer jeito, teremos que comprar um berço e um carrinho, disse ele, organizando as ferramentas na prateleira do armário. Que tal começarmos a arrumar o segundo quarto? O segundo quarto minha, agora nossa, apartamento ficará vazio desde que minha avó faleceu. Eu fechava a porta e quase não entrava, sem forças para mexer em suas coisas. Mas agora era a hora de transformá-lo no quarto do bebê. Começamos aos poucos, tiramos os móveis velhos, deixando só as estantes de livros. Maxine pintou as paredes de um azul claro suave. Serve para menino e para menina, garantia ele. Eu separei as coisas da avó que queria guardar. Manuais médicos, alguns vestidos, uma caixa de joias e um álbum de fotos antigo. Em junho minha toxemia, que nos primeiros meses havia sido suportável, piorou de repente. Não conseguia olhar para a comida, acordava à noite com náuseas, emagreci 5 quilos quando deveria estar ganhando peso. Você precisa descansar, disse Maxine, ao me ver voltar das aulas pela terceira vez na semana, pálida como um lençol. Que tal pedir licença médica? Eu resisti. Faltavam apenas algumas semanas para terminar o quarto ano, depois viriam as férias de verão, e eu poderia voltar em setembro. Mas a professora de obstetrícia, notando meu estado, me chamou depois da aula. Orlova, ou melhor, Soloviova, corrigiu, olhando para minha aliança. Eu entendo tudo, mas você é uma futura pediatra. Sabe que a saúde do bebê depende da sua. Precisa de repouso, não de estresse de provas. Acabei cedendo e escrevi o pedido de afastamento. 1 ano não era um preço alto demais pela saúde do nosso filho. E Maxine garantia que daríamos conta financeiramente. Pegou um turno extra na fábrica e ainda fazia consertos de eletrodomésticos nos fins de semana. Julho trouxe alívio. A toxemia passou, comecei a engordar, e a barriguinha já denunciava nosso segredo. Às noites, eu e Maxine sentávamos na varanda, tomávamos chá e fazíamos planos. Talvez seja uma menina, sonhava ele. Com seus olhos castanhos e seu gênio. Ou um menino, sorria eu. Com suas mãos de ouro e seu coração bom. Numa dessas noites, Valentina Ivanovna apareceu sem aviso. Trouxe um pacote com potes de pepinos e tomates em conserva, embrulhados com cuidado em jornal. Aqui disse, colocando sobre a mesa. Ácido faz bem para grávidas. Eu sabia que ela mesma fechava aqueles potes. Maxine adorava. Obrigada. Agradeci, oferecendo chá. Sentamos na cozinha, e eu percebia como ela observava cada detalhe, a limpeza, a ordem e o aconchego. Ficou bom aqui, comentou por fim. Espaçoso. A criança terá onde correr. Estamos preparando o segundo quarto para o bebê, gabou-se Maxine. Quer ver? Valentina Ivanovna o seguiu. Vi seu rosto amolecer ao ver as paredes azuis, as prateleiras para brinquedos, o espaço onde ficaria o berço. Qual é a data? Perguntou-me diretamente, ao voltarmos para a cozinha. Meados de agosto. 15 pelos cálculos. Ela sentiu, pensativa. Claro que vou ajudar, disse por fim. Com neto ou neta. Ensino a dar banho, a trocar fraldas. Maxine, lembra como eu te pesava toda manhã? Anotava cada grama a mais. Ele sorriu, e de repente vi nele o menino que aquela mulher havia criado com tanto carinho. Sozinha, sem marido, sem apoio, como minha avó fizera comigo. Ao se despedir, Valentina Ivanovna me abraçou, rápido e desajeitado, mas sincero. Perdoe-me por aquela conversa, murmurou. Eu só me preocupava com meu filho. Eu entendo, respondi. Está tudo bem. Ao fechar a porta, cruzei o olhar de Maxine feliz, grato. Nossa casa se enchia de amor e aceitação. E à frente nos aguardava o maior milagre, o nascimento do nosso bebê. As contrações começaram exatas à meia-noite de 15 de agosto,
como se o bebê tivesse marcado a data no relógio. Acordei com uma dor surda na barriga e saí da cama em silêncio, para não acordar Maxim. Quis organizar os pensamentos, preparar-me para o que viria. Fui até a cozinha, acendi a luzinha do abajur e peguei o cronômetro da mala já pronta para a maternidade. 7 minutos entre as contrações. Ainda era cedo. Observava o ponteiro deslizar pelo mostrador, contando o tempo, e refletia: o mundo ao redor jamais seria o mesmo. Quando o intervalo encurtou para 5 minutos, acordei Maxim. Ele pulou da cama como se tivesse levado um choque, corria pela casa pegando uma coisa e outra, e esqueceu completamente da mala que havíamos preparado. Calma, sorri, embora uma nova onda de dor me apertasse por dentro. Ainda temos tempo. Liga para sua mãe e avise-a. No setor de admissão do hospital, uma enfermeira cansada preencheu os papéis, mediu minha pressão e me encaminhou para a sala de parto. Maxim ficou no corredor. Ele estava perdido, com o cabelo despenteado, nossa mala nas mãos e uma expressão de desespero, como se o estivessem enviando para a guerra. Vai dar tudo certo. Apertei sua mão ao me despedir. Nos veremos em 3. As contrações vinham em ondas cada vez mais fortes, mais frequentes. Eu tentava me agarrar às teorias dos livros de obstetrícia, mas naquele momento aquelas informações pareciam inúteis. Meu corpo seguia seu próprio ritmo, obedecendo a instintos tão antigos quanto a humanidade. Uma jovem parteira de olhos bondosos segurou minha mão durante as contrações mais intensas. Vamos, mamãe, só mais um pouquinho, sussurrava ela. Eu cerrava os dentes, juntando as últimas forças. E então, como um clarão de luz, como se o espaço se rompesse ao meio, um grito agudo rasgou o silêncio. Meu filho anunciou ao mundo sua chegada. Um menino, forte e saudável, 3,4 quilos. A parteira colocou em meu peito aquele ser minúsculo, molhado e chorão. Eu olhava para seu rostinho enrugado, os fios escuros de cabelo, os dedinhos apertados em punhos e não conseguia acreditar que aquela vida era parte de mim, lançada ao mundo. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Murmurava palavras sem sentido, acariciava suas costas, e ele, como se reconhecesse minha voz de dentro, se acalmava silencioso. Artemis, sussurrei o nome que havíamos escolhido com Maxim. Olá, pequenino. Os primeiros dias em casa foram como um nevoeiro. O tempo deixou de ser dividido entre dia e noite, passando a ser medido pelos intervalos entre as mamadas. 2 horas de sono, alimentação, troca de fralda e tudo recomeçava. Um ciclo sem fim. Maxim tirou uma semana de folga do trabalho e, heróico, tentava ajudar. Troca fraldas, balança Artemi quando ele não quer dormir, prepara chá com leite para aumentar minha lactação. Eu via como ele se esgotava, pouco acostumado àquela rotina exaustiva, ao sono interrompido, à preocupação a cada respiração do bebê. Mas ele resistia, e por isso eu o amava ainda mais. O carrinho nos foi dado por colegas de Maxim da fábrica. Juntaram dinheiro, cada um contribuindo com o que podia, e compraram um modelo simples, mais resistente. As roupinhas do bebê reunimos aos poucos, algumas compramos, outras ganhamos de presentes, e parte veio de um vizinho cujo filho já havia crescido. No 3º dia após a alta, Valentina Ivanovna chegou à nossa casa carregando um enorme saco com potes de caldo, almôndegas e tortas. Uma mãe que amamenta precisa de forças, declarou, sem dar margem para discussão, enquanto enchia a geladeira. Senão vai emagrecer demais e o leite vai secar. Não discuti. Não tinha energia. Além disso, ela estava certa. Eu havia perdido muito peso após o parto e me sentia esgotada, como um limão espremido até a última gota. Valentina Ivanovna assumiu o controle. Lavava, cozinhava, limpava, dava ordens a mim e a Maxim. Eu era grata pela ajuda, mas às vezes seus conselhos viravam críticas. Você está posicionando ele errado na amamentação, dizia, observando enquanto eu alimentava Artemi. Tem que segurar assim, não assado. E tem que ser de 3 em 3 horas, senão ele vai se estragar. Eu sabia, pelos cursos de pediatria, que a amamentação sob demanda era melhor para o bebê, mas não discutia. Não tinha forças. E por que o chão não está lavado? Continuava, espiando debaixo do sofá. Tanta poeira e o menino pode ter alergia. Eu apenas assentia, sentindo a fadiga se acumular, as lágrimas ameaçando cair ao menor comentário. Isso é normal, tentava me convencer. Depressão pós-parto, desequilíbrio hormonal. À noite, quando todos dormiam e eu amamentava Artemi no silêncio, ondas de desespero me invadiam. Olhava para seu rostinho adormecido e pensava, vou conseguir? Terei forças. Não vou decepcioná-lo como meus pais me decepcionaram? No final de setembro, a vida começou a encontrar um ritmo. Artemi cresceu um pouco, chorava menos e dormia mais.
Aprendi a decifrar suas necessidades, a distinguir seus diferentes tipos de choro, a niná-lo de um jeito que o fizesse adormecer sozinho. Maxim voltou à rotina de trabalho e até começou a frequentar a academia à noite, dizendo que precisava aliviar o estresse. Eu apoiei. Ele realmente havia emagrecido naquelas semanas, perdido a forma. Valentina Ivanovna vinha 3 vezes por semana, cuidava da casa e ficava com o neto, me dando a chance de dormir um pouco ou simplesmente tomar um banho. Eu era grata, embora seus conselhos constantes e críticas às vezes me irritassem. No início de outubro, notei os primeiros sinais preocupantes. Maxim começou a chegar mais tarde do trabalho, falava com relutância, evitava meu olhar. Atribuí isso ao cansaço, à adaptação à nova vida. Afinal, nem todo homem lida facilmente com a paternidade. Mas um dia, enquanto separava roupas para lavar, encontrei no bolso de sua calça de treinamento um papel amassado, letra feminina, um número de telefone, o nome Alina e um pequeno coração ao lado. O mundo balançou. Afundei no chão, ali mesmo, ao lado do cesto de roupas sujas, apertando na mão aquele pedaço de papel maldito. Alina. Ele nunca havia mencionado esse nome. Quem era ela? De onde tinha vindo? À noite, quando Maxim voltou, decidi não fazer cena. Apenas perguntei, como se fosse uma coisa qualquer. Como foi o treino? Tinha muita gente na academia? Normal, deu de ombros. O de sempre. Apareceram treinadores novos? Continuei, observando sua reação. Não, os mesmos. Ele desviou o olhar, e soube que estava mentindo. Maxim. Respirei fundo, reunindo coragem. Quem é Alina? Ele congelou, depois se virou lentamente para mim. Nos olhos, uma mistura de medo e culpa. Você mexeu nas minhas coisas? Perguntou. E senti algo dentro de mim se retorcer de dor. Estava juntando roupa para lavar, respondi calma. Você não respondeu à pergunta. Ele sentou, cobriu o rosto com as mãos. Alina é uma moça que trabalha no centro de treinamento. Administradora. A gente já nos conhecíamos. 2 anos atrás. Antes de você. E esperei, sentindo o coração bater na garganta. Nada, S. Só isso. Ela voltou para a cidade, arrumou trabalho lá. Me reconheceu. Conversamos umas 2 vezes. Ela deu um número, só por amizade, com o coração. Sempre faz isso. Estendi o papel para ele. Maxim pegou-o, amassou-o com força no punho. Juro, não aconteceu nada. Ela é assim, sempre escreve com corações. Você mudou, Maxim, falei baixo com uma frialdade que não reconhecia em mim. Chega tarde, evita me olhar. Isso não é nada. Ele calou, e naquele silêncio havia mais verdade do que em suas palavras. Ela é bonita. Perguntei de repente, sem saber por que queria ouvir a resposta. S. Responda. Ela é bonita? Sim, suspirou. É chamativa. Assenti, sentindo as lágrimas ardendo nos olhos. Claro, chamativa. Não como eu, esgotada, com olheiras, sempre com a camiseta manchada de leite ou vômitos de bebê, cheirando a cansaço e amamentação. Você está saindo com ela? Fiz a pergunta que mais temia. Não. Ele levantou a cabeça de repente. Não, S, juro. Só conversamos às vezes. Ela me faz lembrar de como as coisas eram antes. De quando tudo era mais simples. Antes de mim. Antes de Artemi, completei. Não era uma pergunta. Ele não respondeu. Ficamos em silêncio, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio e pela respiração do nosso filho, adormecido no quarto ao lado. Eu te amo, Maxim, disse finalmente. E o Artemi também. Mas não vou te segurar à força. Se quiser ir, vá agora. Não torture nem a si mesmo, nem a nós. Ele ergueu os olhos, escurecidos pela dor. Não quero ir, S. Só me perdi. Me desculpe. Naquela noite dormimos em quartos separados. Eu ao lado do berço de Artemi, ouvindo sua respiração e engolindo as lágrimas. Maxim, no sofá da sala. A manhã trouxe uma determinação fria. Levantei mais cedo que o habitual, me aproximei do espelho e pela primeira vez em muito tempo. Puxei o cabelo para trás e olhei mais de perto. Os mesmos pomulos altos de Maxim, o mesmo formato do queixo, os mesmos olhos cinza-azulados que mudavam de tom conforme a luz. Era como ver meu marido envelhecido em 20 anos. O ar pareceu escapar da sala. A revelação caiu sobre mim como um balde de água gelada. Aquele homem não era apenas um conhecido da sogra. Era algo muito mais profundo, muito mais antigo. Valentina Ivanovna, sempre tão rígida e imperturbável, tremia. Seus dedos, que antes acariciavam as bochechas de Artemi com tanta ternura, agora se agarravam ao chale como se ele pudesse salvá-la de afundar. O bebê, sentindo a tensão, começou a choramingar, mas ela nem parecia notar.
Seus olhos estavam fixos naquele homem, como se o resto do mundo tivesse deixado de existir. Igor, repetiu ela, dessa vez com um fio de voz que parecia vir de muito longe. Você voltou. O homem, Igor, engoliu em seco. Seus olhos brilhavam, e pela primeira vez notei que ele não era tão seguro quanto sua postura sugeria. As mãos que seguiam o buquê de rosas brancas tremiam levemente. Valha, sua voz quebrou. Eu não sabia que você ainda morava aqui. Não sabia nada. A sala parecia girar. Finalmente percebendo que algo estava muito errado, recuou um passo, como se quisesse se distanciar da bomba que acabará de explodir entre nós. Seu rosto, antes confiante e sorridente, agora estava pálido. O que está acontecendo? Perguntou ela, olhando de um para outro. Quem é esse homem? Maxim se virou para a mãe, seu rosto uma máscara de choque. Mãe? Sua voz era áspera, quase um rosnado. Quem é esse homem? Valentina Ivanovna respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Seus olhos encontraram os meus por um instante, um pedido mudo de apoio, antes de se voltarem para o filho. Ela hesitou, e pela primeira vez em anos, vi medo em seus olhos. Esse é seu pai, Maxim. Os mesmos olhos amendoados, a covinha idêntica no queixo. Você é o pai de Maxim? Perguntei baixinho, e todos os olhares se voltaram para mim. Estou certa. O homem desviou o olhar para Maxim, e seus olhos refletiram um choque profundo. Maxim, sussurrou como se as palavras custassem a sair. Esse é seu filho, Valia. Valentina Ivanovna assentiu, incapaz de pronunciar uma sílaba sequer. Os convidados trocavam olhares desconcertados, sem saber como reagir à cena que se desenrolava diante deles. Uma amiga de Valentina levantou-se discreta e tocou seu braço. Valesha, acho que vamos indo. Ligue se precisar de algo. Um a um os convidados se despediram, lançando olhares curiosos por cima do ombro. Em 5 minutos só restávamos nós, Valentina Ivanovna, Alina, o homem que ela apresentará como Igor, e eu ainda tentando processar tudo aquilo. Alina parecia perdida, as bochechas coradas de vergonha. Desculpe, eu não sabia. Igor só disse que queria conhecer meus amigos. Nunca imaginei. Sua voz tremia. Tudo bem, respondi, apertando sua mão. Por que você não leva o Artyom para a cozinha? Vou fazer um chá. Ela agradeceu com um aceno, pegou o bebê dos braços de Valentina e desapareceu pelo corredor. Ficamos os 4. Eu, Maxim, sua mãe e o homem que depois de 22 anos, revelava-se seu pai. Alguém vai me explicar o que está acontecendo? A voz de Maxim cortava o ar como uma lâmina. Mãe, você sempre disse que meu pai nos abandonou antes de eu nascer, que não fazia ideia de onde ele estava. Valentina Ivanovna afundou no sofá, como se o peso da verdade a esmagasse. Eu menti, confessou, tão baixo que mal se ouviu. Me perdoe, filho. Eu sabia onde ele estava. Eu sempre soube. Igor deu um passo à frente, mas ela o deteve com um gesto. Não, deixe-me falar. Preciso explicar. Respirou fundo, como se mergulhasse em memórias que preferia manter enterradas. Nos conhecemos na universidade. Eu estudava economia, ele engenharia. Lindos, inteligentes, ambiciosos. Todas as garotas o desejavam, mas ele escolheu a mim. Um sorriso amargo tocou seus lábios. Uma garota simples, filha de operários. 2 anos juntos, até que engravidei. Igor estava prestes a se formar e ser convocado para o serviço militar. Queríamos nos casar, mas ele pediu para esperar até voltar. E então, sua voz falhou. Uma lágrima escorreu brilhante pela face. Eu tive medo, assumiu Igor, a voz rouca de culpa. Medo da responsabilidade. Exército, um filho, uma esposa. Tudo de uma vez. Era jovem e egoísta. Escrevi para Valia dizendo que era melhor terminarmos, que não estava pronto para ser pai. Valentina Ivanovna riu sem alegria. Carta. Nem sequer ligou. Igor baixou a cabeça. Não mereço perdão. Maxim apertava os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. E todos esses anos? Sua voz era um rosnado contido. 22 anos. Onde esteve todo esse tempo? Igor o encarou, os olhos cheios de uma dor que parecia física. Primeiro, o exército. Depois fui para o norte e trabalhei em uma fábrica. Abri uma pequena loja de autopeças, depois outra. Hoje tem uma rede em toda a região. Como soube meu nome? Cortou Maxim. Não sabia, Igor balançou a cabeça. Quando parti, Valia estava no 6º mês. Nunca falamos em nomes. Eu escolhi Valentina Ivanovna, interrompeu, suave. Maxim. Significa o maior. Quis que você tivesse um destino maior que o meu. O silêncio que se seguiu era denso, quase palpável. Observava os 3, tão diferentes, tão iguais,
como peças de um quebra-cabeça finalmente encaixadas depois de décadas separadas. Uma família rasgada pelo medo e pelo orgulho, costurada de volta por um acaso cruel e gentil. Eu procurei por vocês. Igor quebrou o silêncio, inesperadamente. 5 anos depois do exército. Voltei ao endereço antigo, mas já moravam outras pessoas. Ninguém sabia para onde tinham se mudado. Fomos para a casa da minha tia, em outro bairro. Valentina Ivanovna admitiu. Não queria que nos encontrasse. Era orgulhosa demais. E depois? Maxim insistiu, a voz trêmula de uma raiva que lutava para não explodir. Por que não nos procurou quando ficou rico, quando tudo se ajeitou? Igor riu, amargo. Medo, filho. Medo de que a Valia já tivesse seguido em frente, de que você tivesse outro pai. Medo de estragar a vida de vocês com minha presença. E então, apenas me resignoei. Aceitei que os havia perdido para sempre. Como conheceu a Alina? Perguntei, tentando aliviar a tensão. Na academia, respondeu Igor. Faço exercícios pela manhã. Ela é administradora. Conversamos. Ela mencionou que conhecia a família Soloviov, que já tinha namorado um rapaz com esse sobrenome. Um suspiro. Não dei importância. Soloviov é um sobrenome comum. Hoje ofereci-me para vir parabenizar sua amiga pelo aniversário. Pensei que seria uma surpresa agradável. Maxim soltou uma risada seca. Surpresa conseguida. Da cozinha, ecoou o choro de Artyom. Vou ajudar a Alina. Levantei-me. Na cozinha, encontrei a Alina balançando o bebê, desesperada. Ele está molhado. Acho que vou usar tudo. Não se preocupe. Peguei Artyom nos braços. Trouxe tudo na bolsa. Enquanto trocava sua fralda, Alina observava cada movimento. Mordaça. Me desculpe, sussurrou de repente. Por tudo. Por Maxim, por ter tentado reconquistá-lo, por hoje. Ergui os olhos. Está tudo bem, Alina. Talvez fosse para ser. Talvez seja o destino. Quando voltamos à sala, o clima havia mudado. Valentina Ivanovna chorava, as mãos trêmulas apoiadas nos joelhos. Igor segurava uma delas, enquanto Maxim os observava com uma expressão indescritível, algo entre fúria, dor e uma curiosidade cautelosa. Quero conhecê-lo, filho, Igor falou, a voz embargada. Se me permitir. Sei que não mereço, mas quero tentar. Maxim levantou os olhos, devagar. 22 anos, repetiu, como se pesasse cada sílaba. Mamãe me criou sozinha. Trabalhou em 2 empregos, economizou em tudo. E você? Eu sei, Igor baixou a cabeça. E eu também tenho culpa. Valentina Ivanovna interrompeu, a voz quebrada. Poderia tê-lo procurado quando você cresceu. Poderia ter contado a verdade. Mas era orgulhosa demais. Ferida demais. Ambos erramos. Igor assentiu. Paguei com a solidão. Dinheiro, negócios. Nada disso trouxe felicidade, porque não tinha com quem dividir. Maxim permaneceu em silêncio por longo tempo. Então, seus olhos encontraram os meus e os de Artyom. Vi algo derreter em seu olhar, como gelo sob o sol da primavera. Por Artyom, disse finalmente. Por meu filho. Ele merece conhecer o avô. Valentina Ivanovna soluçou, cobrindo a boca com as mãos. Igor olhava para Maxim com uma intensidade que me fez sentir como uma intrusa em um momento sagrado. Obrigado foi tudo que conseguiu dizer. Não agradeça, respondeu Maxim seco. Vamos ver no que isso dá. Nesse instante, como se sentisse a importância do momento, Artyom sorriu, um sorriso sem dentes, puro, e estendeu os bracinhos para Igor. Aproximei-me e ele, com um cuidado quase reverente, tocou a mãozinha do neto. Que lindo, murmurou Igor. Um verdadeiro Soloviov. Ele tem as suas mãos, comentei. Os mesmos dedos. A mesma covinha no queixo. Soube na hora que eram parentes. Igor sorriu para Maxim. Sua esposa é observadora. Ela será pediatra, Maxim respondeu, e ouvi um orgulho inesperado em sua voz. Tem olho clínico. Aos poucos, a conversa foi perdendo a tensão. Sentamo-nos à mesa, cortamos o bolo. Igor falou de seus negócios, dos planos de expansão. Maxim mencionou seu trabalho, o sonho de abrir uma oficina própria. Por que não abriu? Perguntou Igor. Faltava dinheiro para o espaço e os equipamentos. E não queria me endividar. Poderia ajudar, ofereceu Igor. Não como presente, mas como investimento. Uma parceria. Justamente naquele momento um espaço estava se desocupando no shopping center, comentou Igor, com um tom casual, como se falasse do clima. Pequeno, mas suficiente para começar. Maxim olhou para o pai com desconfiança, os dedos apertando levemente a borda da mesa. Você está falando sério? Perguntou, a voz carregada de anos de ressentimento que ainda não haviam se dissolvido completamente.
Absolutamente, confirmou Igor com um aceno firme, os olhos brilhando com uma sinceridade que não deixava margem para dúvidas. Negócios devem permanecer na família. Aquela noite mudou nossas vidas de uma forma que nenhum de nós poderia ter previsto. Quando nos despedimos, Valentina Ivanovna me abraçou de verdade, não daquele jeito rígido e formal de antes, mas com uma força que transmitia décadas de saudade e gratidão. Obrigada, Svetoka, sussurrou a voz embargada, enquanto seus dedos apertavam meus ombros. Por fazer meu filho feliz, pelo neto. E por hoje, por nos ajudar a encontrar um caminho de volta. Eu não fiz nada, sorri, envergonhada com tanta emoção. Só estive aqui. Às vezes, só estar presente já é o suficiente, respondeu ela, e pela primeira vez vi seus olhos úmidos. Isso é mais importante do que qualquer gesto grandioso. O trajeto de volta para casa foi silencioso. Artem dormia no banco de trás, balançado pelo movimento do carro, os punhos minúsculos relaxados ao lado do rosto. Maxim dirigia em silêncio, perdido em pensamentos que parecia não querer compartilhar. Só quando estacionamos em frente ao nosso prédio, ele quebrou o silêncio de repente. Sabe, a vida toda achei que meu pai era um canalha, que abandonou uma garota grávida sem olhar para trás. E descobriu-se que ele só teve medo. Um homem comum, que cometeu um erro e carregou esse peso por 22 anos. As pessoas erram, respondi, passando os dedos pelo dorso de sua mão. O que importa é que ele encontrou coragem para admitir. E você encontrou coragem para dar a ele uma segunda chance. Maxim levou minha mão aos lábios, o hálito quente contra minha pele. Você me torna melhor, mais forte. Sua voz era baixa, como se as palavras fossem só para nós dois. Nós nos tornamos melhores um para o outro, sorri, encostando a testa na dele. Acho que é assim que uma família deve funcionar. Naquela noite, enquanto o sono me levava, pensei nas estranhas voltas que o destino dá. Como ele separa pessoas para depois uni-las de novo. Como um único encontro ao acaso pode redesenhar todo um futuro. E como às vezes a coisa mais sábia a fazer é simplesmente confiar na correnteza, mesmo quando não se vê a margem. Agradeci em silêncio, com o coração apertado de gratidão pela família, por estarmos finalmente juntos, por nunca ser tarde para encontrar o caminho de casa. Foi então que Artemi, aninhado nos meus joelhos, pronunciou com clareza inesperada: Mamãe. O mundo parou. Um silêncio breve, carregado de emoção, seguido por risos e aplausos que encheram a sala. Aquela palavra simples, o primeiro som consciente do meu filho, ecoou como um símbolo, não apenas de seu crescimento, mas de um novo começo para todos nós. Depois do almoço, tiramos uma foto de família. 4 gerações de Soloviols, Igor Sergeyevich e Valentina Ivanovna, os pilares que se reencontraram. Eu e Maxim, com Artemi nos braços do bisavô. Aquela imagem emoldurada ganhou lugar de honra na parede da sala, um lembrete tangível do que realmente importa. Sempre que a olhava, sentia o peso e a leveza daquilo que conquistamos, não coisas, mas laços. 25 de maio, exatamente um ano após nosso casamento, deixamos Artemi com os avós e voltamos ao Café Cidade Velha, o lugar onde tudo começou. O ambiente estava quase igual, as paredes amarelas desbotadas, as mesas de madeira rangente, o cheiro doce de pão recém-assado. Sentamos à nossa mesa junto à janela, a mesma de um ano atrás. Maxim pediu café e um Napoleão. Eu, chá, como na primeira vez. Um ano se passou, disse ele, olhando-me com uma ternura que ainda me fazia arrepiar. Tão intenso que parece uma vida inteira. Uma vida boa, sorri, cobrindo sua mão com a minha. Mesmo com tudo que enfrentamos. Ele hesitou, como se temesse a resposta. Você se arrepende? De quê? Perguntei, embora soubesse. Do sim, apressado no cartório, da gravidez inesperada, das noites sem dormir, das lágrimas de exaustão. Pensei em tudo, nas brigas por bobagens, nos medos que nos acordavam à noite, nas conquistas que celebrávamos com risos. Na primeira vez que Artemi segurou meu dedo com suas mãozinhas, no modo como Maxim aprendeu a trocar fraldas sem reclamar, nas madrugadas em que nos abraçávamos em silêncio, só para nos lembrar que estávamos no mesmo barco. Não, respondi firme. Nem por um segundo. Você e Artemi são a melhor coisa que me aconteceu. Ele se inclinou sobre a mesa e me beijou como fizera um ano antes, quando ainda éramos dois estranhos se prometendo um futuro. Do lado de fora, uma chuva mansa de maio lavava as ruas, as árvores, as fachadas dos prédios, como se carregasse consigo o passado e preparasse o chão para algo novo. Observei as gotas escorrerem pelo vidro formando desenhos efêmeros, e pensei na estranha alquimia da vida, como o encontro ao acaso se transforma em amor, como o amor constrói uma família e como uma família por sua vez tece novas histórias.
A oficina de Maxim já nos dava uma renda estável, cerca de 60 mil rublos líquidos por mês. Eu havia retomado os estudos e, aos poucos, construía uma clientela para as sessões de massagem infantil. Artemi crescia saudável e curioso, surpreendendo-nos a cada dia com um novo gesto, uma nova palavra. Mas o mais importante era isso: tínhamos uma família. Uma família de verdade, com suas rachaduras e remendos, mas unida por algo maior que as dificuldades. Era aquilo que eu sonhara aos 14 anos, quando me vi sozinha com a vovó. Era aquilo que Maxim buscará sem saber em seus anos de solidão. Era o que Igor e Valentina haviam reconquistado após 22 anos de separação. Maxim levantou sua xícara de café. Por nós. Pelo que já vivemos e pelo que ainda virá. Por nós, repeti, sentindo o peito transbordar de um misto de gratidão e esperança. À nossa frente, uma vida inteira. Uma vida que estávamos construindo juntos, tijolo por tijolo, escolha por escolha. Sabia que fosse o que fosse, daríamos conta. Porque agora éramos mais que dois, éramos uma família, o refúgio mais seguro neste mundo tão instável. A chuva foi cessando, e entre as nuvens pesadas, o sol começou a furar, iluminando as ruas molhadas com um arco-íris tímido. Um novo dia, uma nova primavera, uma nova chance. E eu estava pronta para ela, para as alegrias e as dores, para os voos e as quedas, para os milagres e os desafios. O círculo se fechará não para terminar, mas para iniciar uma nova espiral, essa que chamamos de vida. Epílogo. Estou à janela de nosso apartamento novo, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e roxo. Artemi dorme profundamente em seu berço, exausto após o banho. Maxim ainda está na oficina. Um cliente chegou às pressas com um notebook de tela quebrada, prometendo pagar bem pelo conserto urgente. Finalmente tenho um momento para respirar e refletir sobre como minha vida mudou em apenas um ano. Há 12 meses eu era apenas uma estudante de medicina, órfã de pai e mãe, uma garota solitária com planos vagos para o futuro. Minhas manhãs eram de aulas, as noites de plantão como auxiliar de enfermagem. O apartamento herdado da vovó era meu único patrimônio e meu único consolo. E havia um vazio dentro de mim, uma falta que nenhuma quantidade de estudo ou trabalho conseguia preencher. Um vazio que doía mais à noite, quando a solidão apertava o peito. Depois veio o teste com 2 linhas. O medo, a incerteza, aquele turbilhão de pânico e esperança. E então Maxim, um rapaz simples de mãos hábeis e coração generoso que não fugiu da responsabilidade, que ficou, que escolheu ficar. Lembro-me de nosso casamento modesto, mas sincero. Do primeiro encontro com Valentina Ivanovna, tenso, cheio de desconfiança, e de como, aos poucos, ela foi se abrindo, me aceitando na família, não de uma vez, mas em pequenos gestos como quem aprende a confiar novamente. Lembro do parto de Artemi, o momento mais difícil e mais lindo da minha vida, seu primeiro choro, seu olhar confuso, o peso minúsculo daquele ser que dependia inteiramente de mim. Veio então a prova de fogo para nossa família jovem, noites em claro, choro incessante, cansaço, tensão. Os momentos em que Maxim se fechava, em que eu me desesperava, em que ambos nos perguntávamos se daríamos conta. Mas aprendi a lutar pelo que era nosso sem me anular. Aprendi a ser mãe sem deixar de ser mulher. E então o milagre inesperado. Igor Sergeyevich, o pai de Maxim, voltando após 22 anos. A dor do passado, a raiva, a confusão. E finalmente o perdão. Vi Maxim se transformar ao dar ao pai uma segunda chance. Vi como isso fortaleceu, como tornou mais seguro, mais sereno. Agora temos um lar, uma oficina próspera, planos que se estendem adiante como um caminho aberto. Voltei aos estudos, desenvolvo minha prática de massagem infantil. Valentina e Igor, juntos novamente parecem renascidos, como se o tempo tivesse devolverado o que lhes foi roubado. Artemi cresce forte, cheio de vida, nos enchendo de orgulho a cada descoberta. O caminho não foi fácil. Houve lágrimas, discussões, momentos em que pensei em desistir, em voltar à vida simples e solitária de antes. Mas resistimos. Juntos, cada um a seu modo, sozinhos também. E foi assim que entendi a lição mais importante. Família não é um papel assinado, não é um sobrenome em comum ou um teto compartilhado. Família é trabalho diário, é construção incansável. É saber perdoar sem se perder. É enxergar no outro não apenas as falhas, mas a força, o amor, a lealdade que os une a você. Apreciar o que se tem, não apenas bens, mas os olhares, os abraços, as refeições em silêncio que valem mais que 1000 palavras. Minha vovó costumava dizer: para construir uma casa, minha querida, não bastam tijolos, é preciso cimento. E na família, o que une tudo é o amor. Só agora compreendo o que ela queria dizer. Nossa família não é perfeita.
Tem rachaduras, tem dias ruins, tem medos e incertezas. Mas está de pé, porque o amor que a sustenta é mais forte que as mágoas, mais resistente que o tempo. Ouço a chave girar na fechadura. Maxine chegou. Escuto seus passos cautelosos no corredor, tentando não fazer barulho para não acordar o filho. Vou ao seu encontro, meu marido, meu parceiro, o pai do meu filho, meu companheiro nesta jornada incrível que é a vida. Há um ano, eu temia o futuro. Hoje olho para frente com esperança. Não porque tudo ficou fácil, mas porque me tornei mais forte. Não porque os problemas desapareceram, mas porque sei que os enfrentaremos juntos. Nós não somos apenas marido e mulher, pais de Artemi. Somos uma equipe que superou seu primeiro grande teste e está pronta para os próximos. Somos uma família construída não sobre ilusões, mas sobre escolhas. Escolhas que fazemos, todos os dias, de nos mantermos unidos. Não construímos nossa família sobre sonhos cor-de-rosa, mas sobre o respeito mútuo, a confiança e a disposição de trabalhar pelos nossos laços a cada dia. Minhas mãos repousam sobre a barriga, ainda plana, mas que já guarda um segredo que em breve compartilharei com o Máximo. Nossa família cresce, nossa história segue adiante, e sou grata ao destino por cada curva que me trouxe até aqui, até este momento, até esta vida, até esta felicidade que agora sinto pulsar dentro de mim. O anel da bisavó, que antes era meu, agora Máximo usa como um talismã da nossa união, símbolo de um amor que atravessa o tempo e supera distâncias. Um dia, passaremos esse anel para Artêmio ou para sua irmã, e contaremos a eles a história da nossa família com suas vitórias e quedas, alegrias e dores. Porque a vida não se mede pela ausência de tempestades, mas pela capacidade de dançar sob a chuva. Não está no céu sempre azul, mas em encontrar clarões mesmo nos dias nublados. Não está na perfeição, mas na coragem de consertar o que se quebra juntos. Eu sou Svetlana Soloviova, antes Orlova, estudante de medicina, esposa, mãe, filha, nora. Aprendi a ser feliz não apesar das circunstâncias, mas por causa delas. Não sozinha, mas ao lado daqueles que amo. E este talvez seja o aprendizado mais valioso que levo deste ano extraordinário. A felicidade não chega sozinha, como um presente do acaso. Ela não se espera passivamente. A felicidade se constrói, tijolo por tijolo, com cuidado, amor e paciência, como uma casa, como uma família, como uma vida que vale a pena ser vivida. Ouço os passos de Máximo se aproximando. Seus braços quentes me envolvem por trás, seu hálito aquece minha nuca. Viro-me para ele, mergulho naquele olhar cinza que conheço tão bem e compreendo. Eis aqui a minha felicidade. Não perfeita, não isenta de desafios, mas autêntica. E estou pronta para defendê-la com todas as minhas forças, para edificá-la a cada dia, para valorizar cada pequena manifestação dela. Porque agora sei, o amor verdadeiro não está nos gestos grandiosos nem nas palavras bonitas. Está na disposição de permanecer ao lado do outro na dor e na alegria. Está na capacidade de perdoar sem se anular, de enxergar no outro não apenas suas falhas, mas também sua força, sua bondade, sua lealdade. Aperto Máximo contra mim, encosto a cabeça em seu peito e sussurro: tenho uma novidade para você. E pelo brilho em seus olhos, vejo que ele já sabe. Já entendeu. Já está pronto para este novo capítulo da nossa história, porque somos família. Uma família de verdade, forte, unida, cheia de amor. E isso talvez seja a maior riqueza que um ser humano pode ter neste mundo tão complexo, porém tão belo.